Segundo ano, a parte de física agora, ele continua trabalhando com a equação fundamental da calorimetria, né? Só que tem algumas diferenças do que se pedia na primeira parte. Mas o raciocínio é o mesmo, né? Só uma recordação da equação fundamental da calorimetria, que é a quantidade de calor perdida ou recebida pelo corpo, as calorias, que depende da massa do corpo, sempre em gramas, do calor específico dele, que é a característica do material, e do ΔT, que é a mudança de temperatura, o quanto a temperatura variou. Lembrando que variação da temperatura é sempre a final menos a inicial, e quando o corpo for água, o calor específico vale 1. O exercício não precisa falar que vale 1, tá? Ele falou que é água, o calor específico vale 1, ok? Vou fazer dois exemplos aqui. O raciocínio é o mesmo da primeira parte, só muda o que ele pede, tá bom? Aqui, ó, ele vai falar um enunciado que ele tem um corpo de massa 300 gramas que recebe 3.000 calorias quando sua temperatura varia 20 graus Celsius. Ele quer saber o calor específico. Bom, escrevi a expressão fundamental da calorimetria e ao lado eu faço a tabelinha com os dados, ó. QMC∆T, QMC∆T. Q são as calorias que o corpo perde ou recebe, ele me forneceu, 3.000. Anota. M, a massa envolvida, 300 gramas. C é o calor específico, é o que ele quer descobrir. Eu não sei. E a variação, nesse caso, ele já falou quanto mudou a temperatura. Ele não deu nem a inicial nem a final, ele já falou o quanto mudou a temperatura, 20 graus. Substituiu o que a gente sabe aqui. Q, as calorias 3.000, massa 300 gramas, calor específico eu não sei, a variação 20, certo? Multipliquei, ó, 300 vezes 20, 6.000 e copiei o calor específico. Só dividir agora, certo? Quem está na frente da incógnita sempre vai dividindo. 3.000 dividido por 6.000, 0,5. Calorias barra grama grau Celsius. Outro exemplo. Agora considere 5 quilos de um material cujo calor específico vale 0,1, que recebem 10.000 calorias. Então vamos lá. Escrever a equação fundamental da calorimetria e aqui a coleta dos dados. As calorias, Q, 10.000 calorias. Massa, cuidado que a massa agora está em quilos. Eu trabalho com gramas. 5 quilos, 5.000 gramas. O calor específico foi dado para mim, certo? E ele pede o quê? Ele pede a temperatura final. Tem exercício que pede a variação da temperatura. Variação da temperatura é o ΔT. A temperatura final é o TF. Só que, para descobrir o TF, eu preciso do ΔT. Então, esses dois tipos de exercício, o procedimento é o mesmo. Vamos jogar o que a gente sabe aqui na equação fundamental. O Q vale 10.000. A massa, 5 quilos que ele me deu, 5.000. Calor específico 0,1 e eu vou descobrir a variação da temperatura. Aqui, ó, 5.000 vezes 0,1, 500. Quem tá na frente da incógnita, passa dividindo. 10.000 dividido por 500, 20 graus. A mudança da temperatura foi 20 graus Celsius. Se ele pedisse a variação da temperatura, o exercício acabava aqui, tá? Como ele pediu a temperatura final, eu tenho que fazer a continuação. Lembrando que a variação é sempre a temperatura final menos a inicial. A variação eu acabei de calcular, que é o 20. A temperatura final eu não sei. E a temperatura inicial o exercício me deu, ó, sabendo que inicialmente a temperatura era de 5 graus Celsius. O que eu fiz? Só peguei esse menos 5 e passei somando para o outro lado. Ou a gente pode fazer até oralmente, né? Ele está a 5 graus no início. E houve um aumento de 20, que é a variação, né? Se eu estou a 5 e eu aumentei 20, eu vou terminar com 25, ok? E também tem uma parte de temperatura, que é o contrário que tem na primeira parte. Na primeira parte ele tratava de Celsius e Fahrenheit, aqui ele está trabalhando de Kelvin para Celsius. Na primeira parte ele trabalhava de Celsius para Kelvin. É simplesmente aplicar a expressão ao contrário. Sabe que a temperatura em Kelvin, TK, é sempre 273 unidades a mais que a temperatura Celsius. Então, no caso aqui, ele vai dar uma temperatura em Kelvin para você e ele quer saber em Celsius. Se a Kelvin é 273 a mais,
A Celsius é 273 a menos. Só fazer a continha de menos, tá? 400 menos 273, 127 graus Celsius. Tem uma parte teórica que ele pergunta a diferença entre calor sensível e calor latente e a definição de calor. Tudo isso está no caderno, tá? Lembrando que calor é uma forma de energia que ela pode se propagar de duas formas. Pode ser calor sensível ou latente, ok?